Ofertando, você está aí preparado, o computador todo montadinho, já com a planilha em aberto, para que você possa testar aí os recursos. Bem, agora vamos trabalhar um pouquinho com a parte envolvendo a lógica. Falar de funções, mas também as funções que envolvem o raciocínio lógico. E essas funções é importante que você tenha esse prévio conhecimento do raciocínio lógico para auxiliar. E caso você também não tenha, vamos dar uma palhazinha aqui para que você possa se situar em relação ao uso básico da função. Seria aí o suficiente para a prova de informática. Mas tem que ter um pouquinho de noção de RLM, sim, para que você possa resolver. Aqui, com exceção de uma das funções que queremos ver, qualquer versão do Excel pode ser utilizada para testar esses recursos. Tem uma que vai ser específica do Excel 2013, que é o nosso alvo aí de estudo e tem que abordar essas funções novas, porque elas podem ser aí justamente o alvo da questão. O que nós temos aqui basicamente, quando trabalhamos com funções lógicas, é trabalhar com valores do tipo lógico. Então você tem o simples trabalho de fazer o seguinte, abrir a planilha e colocar lá, em cada célula a palavra verdadeiro. Escreve uma vez e aperta Enter. Você vai notar que, você escrevendo tudo em minúsculo, ela vai ficar toda em maiúsculo e centralizada dentro da célula. Porque esse texto verdadeiro não é mais apenas um texto, não é uma palavra meramente. Agora o que você tem aqui é um valor do tipo lógico. Agora tem que ter um cuidado. É um valor do tipo lógico. Dentro das formatações de células do Excel, não existe célula do tipo lógico, não existe formato de célula lógico. Então entenda, valor lógico é uma coisa, tipo de célula é outro. Então aí você tem que trabalhar justamente como um valor do tipo lógico. E valor do tipo lógico só pode ser verdadeiro ou falso. É a lógica de Boole, a lógica booleana, onde você trabalha justamente com essa lógica do sim ou do não. Então cuidado com esse detalhe. Então você tem aqui a sua tabela verdade tradicional, com duas variáveis, assim dizer. Aqui eu não coloquei elas específicas, mas é como se você fosse considerar aqui tipo A e B, ou P e Q. Tranquilamente, não há muitas diferenças nisso. Mas o que você tem? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ou seja, a ideia de possibilidades que você tem com duas proposições, fazer combinações entre elas. Então é como se eu tivesse jogado duas moedas e eu quero saber quais são as combinações possíveis. Pode aparecer duas caras, pode aparecer duas coroas, uma cara e uma coroa, ou a coroa e depois a cara. É essa mesma lógica de probabilidade que você tem aí, tal qual você estuda lá no raciocínio lógico. O que você tem que analisar são as funções e, a função ou, a função não e agora no 2013 a função short. Então tem aí alguns cuidados a serem abordados por ela. Primeiro passo é justamente a análise lógica. O que você tem aqui? Você tem a função. Qual é a sintaxe da função? Por padrão, a função tem que ter no mínimo um ponto e vírgula, ou seja, você tem que ter dois parâmetros, duas expressões para que possa ser avaliada. Ou duas proposições para que o programa possa dizer, opa, essa proposição é verdadeira, essa também é. Então o que você faria? Você colocaria aqui, por exemplo, o A1 e aqui também você colocaria o B1. Essa expressão corresponde, transcrevendo aí em outros termos, tomando aqui A e B como as letras, que você estivesse fazendo essa lógica. O A e colocar aqui em termos de notação já que você conhece, e B. Ou você poderia também estar trabalhando aqui com outras notações, a multiplicação, ou mesmo estar trabalhando aí em inglês, AND. Mas aqui você está fazendo o E do A e o B. Então você só trouxe aqui onde está os valores associados. O verdadeiro em A1, o verdadeiro em B1. Tomando essa função, não é o E entre o A e o B? Sim. Quando você tem um E e duas proposições ou mais, via de regra, você tem um E na lógica. O E só é verdadeiro quando todas as proposições são verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, ele é falso. Logo, se você olha aqui A1 é verdadeiro, o B1 também é verdadeiro. Então todas as proposições são verdadeiras, vai aparecer escrito dentro dessa célula a palavra verdadeiro. Só vou fazer a anotaçãozinha do Vzinho aqui para sutileza e praticidade. Mas vai aparecer, após você teclar Enter, ao inserir essa função, o resultado da análise lógica do E. Aí você vai para a linha de baixo. O que a linha de baixo está analisando? A proposta da hipótese abaixo, ou seja, onde você tem agora o A2 e o B2. Só que o A2, o que ele é? Verdadeiro. E o B2 é falso. Tem uma falsa, vai ser falso. Ainda você vai seguir na mesma lógica. Vai vir aqui o A3, o B3, e aqui você tem um falso e o verdadeiro. Tem um falso, já sabe que vai ser falso. Depois, você tem o E. O E entre dois falsos. Mas se só tem um, já sabe que o E vai ser falso. É o E entre o A4 e o B4. Beleza, então aqui também foi falso. Tranquilo. É isso que eles podem pedir dentro da questão. É abordar uma proposição de que você tem um resultado.
Às vezes, o que eles costumam fazer? Ao invés de colocar diretamente a associação com a tabela verdade, o que eles fazem é, ao lugar do endereço A1, trazer uma expressão comparativa, que você sabe que uma comparação ela vai produzir um resultado do tipo verdadeiro ou falso, do tipo, ao invés de escrever A1, A1 aqui seria o verdadeiro. Então, ao invés de escrever A1, eu diria que A1 contém esse valor 7 maior que 5. 7 é maior que 5? Sim, é verdadeiro. Então, provavelmente, dentro da célula 1 teria algo assim. Então, você também tem essa possibilidade de trabalho. Ao invés de eles colocarem um A1 aqui dentro, abordar diretamente a comparação. Lembrando que a comparação de maioridade, maior que, menor que, igual a, diferente de, ela é comum para valores numéricos. Mas a de igualdade e de diferença pode ser usada para textos também. Então, eu posso comparar se o texto x é igual ao texto y. Então, trazer essa comparação aqui dentro. Só que a função e, como quase todas as outras funções lógicas, você pode adicionar novos parâmetros. Por exemplo, colocar um outro ponto e vírgula e aqui estabelecer um outro valor. Então, teria um terceiro elemento, uma terceira expressão lógica para ser avaliada. E aí você usa a regra que acabamos de ver. Só vai ser verdadeiro se todas as proposições apresentadas forem verdade. Se tiver uma falsa, já é falso. Então a lógica continua a mesma, só aumentou o número de elementos. Então é só olhar passo a passo e seguir o critério do raciocínio lógico. A função OR tem o mesmo princípio de análise, ou seja, você tem aqui o A1 e o B1 colocados. Ou o que você vai comparar aqui? Você está comparando se o A1 ou o B. Pensando lá que o A e B como sendo P ou Q, você tem a sugestão justamente de um ou outro. O ou você sabe que para que o ou seja verdade, basta que uma das proposições sejam verdadeiras. O ou só é falso se todas forem falsos. Logo, aqui eu já tenho o A1 que é verdadeiro. Preciso olhar o B1? Não, porque eu sei que se tiver um verdadeiro, o ou vai ser verdadeiro. Então vai trazer lá o resultado verdadeiro, tranquilo. Aí você tem também na sequência o quê? O A2, o B2. Perceba que as proposições que estão sendo analisadas são exatamente as mesmas. Só que estamos aqui pensando justamente na utilização e verificação dessa função, que é a função OR e as possibilidades de trabalho. No segundo caso, o que você tem? Você tem a situação do verdadeiro e do falso. Tem um verdadeiro? Então isso aqui é verdadeiro. É o OR. Aqui também é um falso e um verdadeiro. Mas tem um verdadeiro, é verdadeiro. Na última situação é falso e também falso. O OR, quando eu tenho falso ou falso, é necessariamente falso aí o resultado apresentado por ele. Mesmo princípio. Lógica. Dá para acrescentar mais elementos? Dá para acrescentar mais elementos, mas a lógica é a mesma. Só vai ser falso se todos forem falsos. Se tiver pelo menos uma verdade, é verdade a resposta. Agora tem a negação aqui também. A negação que você costuma pensar lá, eu tenho não A, por exemplo, pensando o A ali como a coluna. Ou seja, eu vou negar esse resultado. Mesma coisa, se eu tiver aqui A1, aqui eu tiver o A2, aqui o A3 e depois o A4, ao trabalhar com a negação, simplesmente vai inverter o resultado. O A1 era verdadeiro, então o resultado aqui vai ser falso. O A2 também é verdadeiro, o resultado é falso. O A3 é falso, então vai ser verdadeiro. O A4, ele é um resultado falso, o que vai tornar ele verdadeiro, porque eu estou negando aquela afirmação. Então essa é a lógica. Agora, com relação ao SHOR. Quem é este SHOR? O SHOR só existe dentro do 2013. Ele não existe nas versões anteriores. A função SHOR é o que você conhece por ser o OR exclusivo. O que o OR exclusivo permite você trabalhar? O OR exclusivo é aquele cara que vai aparecer lá nestas formatações. O A, aí você tem lá o ORzinho com o sublinhado embaixo, ou pode aparecer lá um mais com a circunferência ao redor dele, simbologias utilizadas na lógica do raciocínio lógico, mas que aqui tem simplesmente a expressão do SHOR. Qual que é a lógica do SHOR? Bem, vamos olhar ali. Você tem o A1, você tem o B1, você tem o A2 e B2 apresentados. A mesma coisa para as demais células ali expressas. Qual que é o princípio lógico da coisa? Simplesmente, o SHOR ele é o OR exclusivo. O OR exclusivo só é verdadeiro quando o número de expressões verdadeiras é ímpar. Se o número de expressões verdadeiras for par, o OR exclusivo é falso. Por definição, 0 é par. Pela lógica, obviamente. Por quê? Você pensa assim, número par e ímpar, eles não são intercalados? São. Você tem lá, o 2 é par, óbvio. O 3 é ímpar, o 4 é par. Se o 2 é par, o 1 é ímpar, e o que vem antes do 1? O 0. Por definição, se torna um número par. Beleza. Então, simplesmente, você tem aqui o A1 verdadeiro, o B1 verdadeiro.
Quantos verdadeiros eu tenho? 2. Se é 2 verdadeiros, é um número par, é falso. Quando eu tenho aqui o verdadeiro e o falso, uma delas é verdadeira, então o ou exclusivo é verdadeiro. Aqui eu tenho o falso e o verdadeiro, então uma apenas é verdadeira, número de verdadeiros ímpar. Aqui eu tenho 2 falsas, ou seja, 0 verdadeiras. 0 verdadeiras quer dizer que é par. Se é par, isso daqui é falso. Tá, mas aqui tranquilo. Você pensa naquela situação, só quando uma delas é verdade. Tranquilo. Mas e se fosse o caso que aparecesse lá para você 3 situações do tipo assim? Apresentasse lá o A1, o A1 e o A1. Ou seja, exatamente a mesma colocação. Só para diferenciar, vamos colocar um B1 aqui no meio. Vamos colocar uma outra célula aqui também da linha abaixo, só para não ter problemas você falar, mas está pegando exatamente o mesmo valor. Vamos pegar aqui o B1 e aqui vamos pegar o A2. E você coloca lá o ponto e vírgula e fecha. Agora eu tenho 3 expressões. Mesma coisa que eu posso fazer com o OU e com o E. Acrescentar mais expressões. Onde eu vejo A1 é verdadeiro. B1 também é verdadeiro. A2 também é verdadeiro. Logo, eu tenho 3 expressões verdadeiras. O resultado obtido por essa expressão vai ser uma afirmação verdadeira. Por que vai ser verdadeiro? Porque o número de proposições verdadeiras é ímpar. Eu tenho 3 verdadeiras, então o resultado será verdadeiro. Então aí você fecha quase que completamente a base da sua tabela verdade, não é mesmo? Você pode usar isso daqui para testar e treinar, inclusive os exercícios do raciocínio lógico, montando essas funções. Coloca lá uma planilhazinha tal qual nós fizemos aqui, onde você aponta lá quem é o P, quem é o Q, dizendo qual é a verdade. Mas e se eu tiver 3 proposições? Acrescenta mais uma coluna. E aí você sabe que vão ser 8 linhas. Mas é a ideia de você trabalhar com probabilidade estatística. Agora, olha uma curiosidade. Dentro do Excel, dos editores de planilha, de modo geral, não existe esta função. Cuidado! O que é isso daqui? Essa aqui é a condicional que você tem dentro do raciocínio lógico, certo? É a aplicação lá, ou simplesmente falar, o P implica que? Uma implicação lógica. Não existe esse cara explicitamente dentro dos editores de planilha. Você consegue obtê-lo por consequência. Cuidado para não confundir a função condicional, a expressão, o operador condicional do raciocínio lógico com a função condicional do Excel. A função C, que é a função condicional, ela é simplesmente uma escolha de caminhos. A função C do Excel serve para dizer, eu vou fazer isso aqui ou eu vou fazer aquilo lá. Ela não vai permitir você analisar esta lógica implicitamente. Mas você consegue pensar na lógica que não consegue. Você sabe que quando você tem o P verdadeiro e o Q falso, o resultado desse cara aqui vai ser falso. Você sabe essa lógica. Então a pergunta é, qual seria o operador que produziria um resultado falso em apenas uma hipótese? Apenas uma hipótese falso. O OU, quando eu só tenho uma hipótese, ele é falso. Beleza. Então eu tenho um OU entre quem? Bom, o OU entre o P e o Q, aqui pensando. Tá, mas se eu for colocar o P ou o Q, olha só. Se eu colocar o P verdade, o OU fica verdade, não fica? Não posso pôr o P verdade. Mas eu tenho que ser equivalente a isso daqui. Ou seja, quando o P for verdadeiro, eu tenho que produzir lá no final um resultado falso. Então eu tenho o P que é verdadeiro. Eu nego esse cara. Porque se eu negar esse cara, eu estou forçando que o P seja falso. O resultado dessa expressão vai ser falso. Porque a situação de que tem que dar falso é essa. E ainda, o OU, tranquilo. O Q, falso. Por quê? Porque se eu tenho falso ou falso, é falso. Logo, a minha expressão de equivalência entre esses dois caras ficou lá. O não P, claro que a gente sabe que não precisa desse parênteses, ou Q. Inverter o Q e o não P ali, a ordem deles, sabe que o OU não vai alterar o resultado. Mas simplesmente você partiu do princípio lógico. Aqui, usando essa expressão, você pode compor, usando as outras funções, para obter justamente essa mesma análise. Simplesmente você vai jogar uma combinação de funções. Então, há como obter também a tabela verdade para esse caso, para este operador da lógica. Mas, simplesmente, ela vai surgir do que você tem que fazer dentro das questões do raciocínio lógico, que é encontrar equivalências, encontrar negações e assim por diante. Então, cuidado com esses detalhes. Algumas outras funções que podem ser abordadas dentro da sua prova, que normalmente acabam aparecendo mais a título de citação, uso, não é muito colocado, mas citando efetivamente, funções maiúsculas e minúsculas. Essas duas funções são funções de texto. Qual que é a peculiaridade delas? O Excel. Quando você vai ali dentro do Excel,
Note, você encontra esse botão aqui, que lá dentro do editor de texto você tem, que é o botão para maiúsculas e minúsculas? Não. O Excel 2013 não incluiu esse cara ainda. Por incrível que pareça, não tem esse botão ali. Para que serve esse botão? Esse botão, ele vai permitir você mudar o resultado das células, mudar o conteúdo, mas ele não existe dentro do Excel. Como é que eu resolvo o problema? Se você tem lá algum conteúdo e você quer padronizar, imagine que você pegar um formulário onde que tem nome que está todo maiúsculo, tem nome que está tudo minúsculo, tem nome que está misturado, primeiras letras, iniciais ali. E aí? Você vai ter que usar funções para isso. Só que cuidado, não vai fazer situação que você depois vai ficar meio que com aquela cara de tacho. O que já aconteceu várias vezes com alguns colegas. Simplesmente imagine que você tenha na coluna A os textos. Então você tem lá na coluna A um texto aqui, na linha abaixo outro texto. Eu quero deixar todos da mesma forma. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ou com a primeira letra maiúscula. E aí vai usar a função pri maiúsculo. Tem essa função, raramente citada. Essas duas são as mais comuns. O que você faria? Simplesmente você teria que colocar na coluna da direita, mais especificamente, a função igual, maiúscula ou igual minúscula e simplesmente, ao abordar esta função, colocar o endereço da célula ao lado. Bacana, fechou. Apertou Enter, vai trazer tudo maiúsculo. Qual que é o erro que a maioria comete? Vai aqui, aplica toda essa coluna B, a função maiúscula, aí vai na coluna A e apaga a coluna A. Pera lá, isso aqui não é um resultado baseado naquele cálculo? É. Se eu apagar a coluna A, o que vai ficar na coluna B? Nada. Então olha a merda. Simplesmente, o que dá para fazer aqui? Você vai ter que copiar a coluna B e colar ela na coluna C. Só que quando você for colar na coluna C, você vai ter que usar as opções de colagem especial. E na hora de colar, colar somente o valor, somente o resultado e não a função. Aí pronto, você vai poder depois disso excluir as duas colunas. Meu Deus, quanto trabalho! Aí que o Calc se destaca. No Calc, para fazer isso daqui, não precisa de todo esse sofrimento. No Calc, você vai lá no menu formatar, pronto, selecionou tudo e formatou como maiúscula e minúscula. Só isso. O Excel tem esse trabalho aqui dispendicioso, mas fazer o quê? É uma situação que pode ser justamente do seu dia a dia ou o alvo de uma pegadinha estilo FCC e Cisgra Hill, que gostam muito dessas analogias. Então cuidado com esse tipo de aplicação. Função raiz já apareceu da seguinte forma em provas. Olha, que número eu tenho que colocar aqui no lugar do x para que o resultado da função raiz seja 9. Apareceu isso na prova. Ora, função raiz calcula o quê? Raiz quadrada. Então eu tenho que calcular a raiz quadrada de quanto para ser 9? Qual que é o oposto da raiz quadrada? É só pegar o 9 e levar ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Então simplesmente você tem essa realização, o uso da função raiz. Existe raiz cúbica, existe raiz quarta, mas não é o alvo das questões. Simplesmente a raiz quadrada. Então, cuidado, raiz é raiz quadrada. E lembre-se, português, raiz não tem acento. Raízes tem, raiz não. Cuidado. Fatorial. Fatorial. O que é fatorial? É quando você escreve lá o número, por exemplo, colocar aqui um número pequeno para não complicar muito a minha vida, coloco lá 4 fatorial. O que significa isso? Que você vai ter que pegar e decompor ele, calcular 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, e aí você vai obter o resultado. É isso que essa função faz. Você vai jogar ali o fatorial de 4. Pronto. Simplesmente ele vai fazer e vai trazer o resultado para você sem estresse. O desvipad ele não vai ser cobrado em relação ao uso, simplesmente a sua existência. Tanto que nas versões atuais, essa função desvipad tal qual, ela é apenas existente como compatibilidade. Agora você tem o desvipad A, desvipad D, que são variantes. Mas simplesmente o que eles vão associar aqui? É a função que vai calcular o desvio padrão. Ponto. Você tem a função que calcula a variância, mas é a var. Então cuidado, são funções estatísticas que podem aparecer apenas a critério de existência. De vez em quando as provas dão aquela despirocada. Eles colocam lá funções que nem o cara que fez a prova jamais usou. É só para fazer aquela questão que o candidato vai ficar ali debatendo em cima dela e não vai conseguir resolver aquela questão, perder o tempo em cima. Então fica atento, apareceu funções muito diferentes dessas que a gente estuda, deixa por último, não fica se debatendo em cima dela, porque simplesmente ela foi feita para enganar ou para prender você ali no tempo de prova. Fica ligado. Outros detalhes que devemos observar ao trabalhar com editores de planilha é com relação à própria manipulação de uma planilha. A navegação, assim dizer, ou a seleção de células. Cuidado com questões que digam lá o seguinte para você: é o suficiente fazer isso, isso e isso para poder obter um resultado.
E dentro desse suficiente, desse passo a passo, você tem que ter o cuidado justamente na utilização de alguns elementos intermediários, como, por exemplo, o uso de algumas teclas de atalho. Como eu seleciono uma célula? O simples fato de você clicar sobre uma célula, quando o ponteiro do mouse ali estiver com esta forma, a forma de uma cruz mais espessa, cruzinha de hospital, assim dizer, não essa daqui, essa daqui. Essa aqui é outra coisa. Mas quando tiver com essa cruz mais espessa, é justamente o mouse utilizado para realizar a seleção de dados. Então, para selecionar alguma coisa. Então, como que você vai usar? Simplesmente clicou na célula, está selecionando ela. Se eu clicar em uma célula, segurar o Shift pressionado e clicar em uma outra célula, ele vai selecionar tudo que estiver entre estas duas células que eu cliquei. Isso se eu fizer com o Shift pressionado. Agora, se eu clicar em uma célula, segurar o Ctrl pressionado e clicar em outra, só vão ficar selecionadas essas duas células que eu cliquei efetivamente. Ou seja, a ideia de seleção em bloco, usando o Shift, também chamada de seleção contínua, ou a seleção aleatória, onde você utilizou o Ctrl para selecionar a célula efetivamente que você deseja. Para desselecionar a célula que você acabou de selecionar, é só clicar sobre ela com o Ctrl ainda pressionado novamente. Ou seja, desmarca ela basicamente. Mas também temos a manipulação padrão. Padrão, isso aqui é configurável. Quando você está editando uma célula, por exemplo, estou aqui com o meu cursor dentro desta célula, estou digitando aqui dentro. Se eu pressionar Enter em uma planilha, será selecionada a célula imediatamente abaixo daquela que eu estou trabalhando. Se eu apertar Shift Enter, vai ir para a célula acima daquela que eu estou trabalhando. Se eu apertar Tab, vai ir para a célula à direita. Ele vai selecionar literalmente a célula à direita. Se eu for usar o Shift Tab, ele vai selecionar a célula à esquerda. As provas vão descrever isso no passo a passo mesmo. Vamos dizer, olha, escrevi a função tal, apertei Enter, depois apertei Shift Enter. O que aconteceu? Quer dizer que voltou a selecionar aquela mesma célula. Isso é necessário muitas vezes, porque quando você editou uma fórmula, não adianta só escrever a fórmula. Tem que apertar Enter para aplicar o resultado ali dentro, depois voltar a selecionar aquela célula para aplicar outras ferramentas, como formatação de células, por exemplo, ou outras propriedades. Então tem que ter esse cuidado. A célula, para ser manipulada, tem que estar selecionada. E aqui são situações onde você pode trabalhar. Claro, se você for olhar, tem como manipular diferente. Se você escrever aqui um texto, apertar Tab, escrever outro texto, apertar Tab, escrever outro texto, apertar Tab, e depois apertar Enter, você vai ver que vai voltar para essa célula. Porque tem uma ideia lógica de trabalho. Por exemplo, você estar aí editando uma planilha, vai apertando Tab, 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 apertou Enter, volta para a linha de baixo daquela planilha, tabela, assim dizer, que você estava editando. Mas aqui é mais no cru da questão. É uma única ação que eles acabam estipulando como alvo. Eles não vão fazer esse passo a passo para você. Então, na simplicidade, Shift Enter de cima, Enter de baixo, Tab da direita, Shift Tab da esquerda. Tranquilo. Algumas teclas que também são colocadas sobre os editores de texto. Ao teclar a tecla Home, você vai selecionar a primeira célula da linha, ou seja, a célula que está na primeira coluna daquela linha em que você estiver editando. Por exemplo, se eu estiver aqui nessa célula e apertar a tecla Home, vai ir na primeira célula daquela linha que vai ser selecionada. Já o Ctrl Home é uma tecla de atalho que serve aí, de modo geral, para ir para o início. Só que a gente está trabalhando com planilha. Quem que é o início de uma planilha? Ou aí da estrutura que nós estamos trabalhando, esse documento, que é a planilha, na verdade, ali. O início vai ser a célula A1, necessariamente a célula A1. É a primeira célula da planilha, é ela quem vai ser selecionada quando você usar o Ctrl Home. O End sozinho, ele não é normalmente citado por um motivo. Não funciona plenamente. Você apertar só uma vez ele, não vai fazer nada. Você tem que apertar ele, depois apertar ele de novo para produzir algum resultado, na sequência mesmo. Então eles acabam não citando. O que eles podem citar é o Ctrl End, que é justamente um foco de pegadinha. Como que o Ctrl End é utilizado? Ctrl End, assim como no editor de texto, ele vai para o final do documento. Mas o X da questão é entender quem é esse fim do documento. O fim do documento é a última estrutura que você usou dentro de um documento. Então, se você tem lá a estrutura de uma planilha, e essa planilha você simplesmente usou a coluna H, por exemplo, e usou aqui algo na linha 10, simplesmente vou lá fazer aqui uma outra linha, coluna A, várias outras colunas, e aqui no meio eu utilizar algum dado, escrever ali X, e lá na coluna H, na linha 1, eu escrever um outro dado, tipo 10, o que vai acontecer? Quem que vai ser selecionado? Quem que é a minha última célula?
a minha última célula aqui é esta célula, esta aqui que vai ser selecionada quando você apertar Ctrl End. Por quê? Porque a sua planilha ela vai até a última coluna usada e até a última linha usada. Então foi selecionada esta célula efetivamente. Então cuidado com essa pegadinha, porque ela vai ser aí muito usada. Não vai ser a última linha que vai ser selecionada no processo. Atenção a isso. Vamos a algum exercício aí para poder trabalhar com esses resultados, essas ferramentas. Ao inserir em uma célula de uma planilha em edição do Excel 2013, a fórmula igual, short, A3 menor ou igual ao B3, B2 menor que A2, C2 maior ou igual ao C3, na célula D1, o resultado apresentado na célula após teclar Enter será falso? Olha só essa questão, nível aquele na pontinha para resolver. A maioria vai olhar para essas questões e vai falar, fudeu, pula para a próxima. Mas você é um ofertando e não vai fazer isso. Você vai mostrar que sabe resolver e com tranquilidade esse tipo de questão, sem perder tempo, sem perder o foco da prova. Simplesmente pensando naquele passo a passo. É isso que você vai usar para resolver essa questão. Apesar de parecer um troço gigante, absurdo, é fácil, simples. Quer ver por quê? Primeiro, ele te deu uma planilha. Tem ali P, Q, R, ele traz aí tentando já trazer alguma lógica de raciocínio lógico, mais um E, que só tem número, e ele traz a função short. Primeiro, o que você tem que lembrar? Qual que é a lógica da função short? Função short é o ou exclusivo. Beleza, se é o ou exclusivo, qual que é a situação em que ela é verdadeira? Ela só é verdadeira quando o número de verdadeiros for ímpar. Quantas proposições ela trouxe para você? No número de proposições, você tem que analisar aqui a primeira proposição, aqui você tem uma segunda proposição e aqui você tem uma terceira proposição. Então você vai ter que analisar cada uma delas primeiramente, antes de pensar na função. Porque você tem que saber, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Isso aqui é verdadeiro ou é falso? E isso daqui? Então analisa cada uma delas, vamos por partes, com calma. E aí você vai observar primeiro, substituindo valores. O que você vai substituir? A3. O cifrão aqui está influenciando uma coisa? Não. Vai alterar o resultado? Não. É A3. Quem que é A3? A3 você vai lá, coluna A, linha 3, é o número 6. Então troca ali e coloca o número 6. Você tem ele comparado se ele é menor ou igual a B3. Quem é B3? Bom, você vai lá na coluna B, na linha 3, você também tem o 6. Tranquilo. O que você quer dizer aqui? Simplesmente 6 é menor ou igual a 6? Ué, 6 é igual a 6, então essa expressão é verdadeira. Tranquilo? Vamos olhar a próxima. A próxima agora traz B2. B2 é quem? Bom, B2 é o número 5, então vamos colocar aqui o número 5. Menor que A2. Quem é o A2? A2 é o número 7. Beleza, ele trouxe esses dois dados para você. Analisa. 5 é menor que 7? É verdadeiro. Beleza, coloca o verdadeiro ali. Aí você agora vai olhar para a próxima situação. Tem que olhar todas? Nesse caso tem, porque é o ou exclusivo. Você tem aqui C2. C2 ele tem ali que valor? 10. Aí ele compara se o C2 é maior ou igual a C3. Quem é C3? 10. 10 é maior ou igual a 10? 10 é igual a 10. Então isso daqui é verdadeiro. Quantos verdadeiros você tem? 3 verdadeiros. É o ou exclusivo com 3 proposições verdadeiras, ou seja, o número de proposições verdadeiras é ímpar. Logo, o resultado apresentado aqui vai ser verdadeiro como resposta. Então, simplesmente, o que você tem aí como análise? A questão está dizendo que isso vai ser falso, mas na verdade é verdadeiro. Logo, a questão está errada. Princípio da análise lógica junto com alguns valores e própria ideia de uso e aplicação da função. Cuidado com esse tipo de questão. Então perceba, a maioria das funções que envolvam raciocínio lógico parecem difíceis, mas são fáceis. É só ir pela regra geral. Não tem nada de equiparação e tudo mais. É só você ir pela regra geral e no passo a passo que você resolve com tranquilidade. Beleza? Monte aí a sua tabela verdade com vários esqueminhas e assim fica fácil você treinar tanto informática quanto raciocínio lógico numa única pancada. Um forte abraço e até mais!